Louvamos nosso Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma vez mais estamos juntos, ficamos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, por estes momentos que vamos juntos estudar a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Marlene Westphal, de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo, parabenizando o esposo Erildo Westphal, que amanhã estará completando mais um ano de vida. Parabéns, primo Erildo Westphal. Maria Souza, de Macapá, no Amapá. Guiomar, de São Bernardo, em São Paulo, pedindo orações, que Deus dê uma resposta às necessidades dela. Natir Alves, de Haroldo, lá de Fortaleza, e também a Lili, que está lá em Fortaleza. A Lili mora aqui em Orlando, na Flórida, está a passeio. Josenildo é de Guarulhos, em São Paulo. Vaneide Albuquerque é de Queimadas, na Paraíba. Também Ercina Becker, Anísia Marli Stork e todos os demais aí da região de Laranja da Terra. Um abraço para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, agradecemos pela vida, pelos cuidados, proteção, livramento que nos tens dado. Te agradecemos por estes momentos que vamos ter para estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossa mente e em nosso coração, nos ajudando, Pai, a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoe todos os que estudam conosco e que pedem orações. Tu sabes as lutas, os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias conforme a Tua santa vontade, que sintam o Teu poder atuando em suas vidas. Abençoe o meu primo Erildo Westphal, que amanhã estará completando mais um ano de vida, e todos os demais que acompanham conosco, que sintam a Tua presença, Pai. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Essa semana nós estivemos aqui estudando o capítulo 4 de Marcos, e aqui nós encontramos algumas parábolas que Jesus contou, e como nós dissemos para vocês, Marcos, ele não estava tão preocupado em escrever o que Jesus falava, mas ele escreveu especificamente o que Jesus fazia, os atos que Jesus realizava, os milagres e também curas, libertação. Jesus, ele tem aqui no livro de Marcos, então, relatado esses acontecimentos na vida de Jesus. Mas, com relação às parábolas, Jesus contou então a parábola do semeador, que saiu a semear, e sabemos muito bem que a palavra é a semente, a palavra de Deus. E Jesus, ele deixou o trono lá na glória para vir a este mundo semear a palavra. Jesus é o semeador. E naquela época, as cidades onde as pessoas moravam, normalmente eram cidades muradas, fortificadas, e as pessoas então à noite todos ficavam dentro da cidade e pela manhã saíam para o campo para trabalhar. E aí nos diz, o semeador saiu a semear. E como nós vimos, irmãos, as sementes lançadas caíram em 4 tipos de solos. E esses tipos de solos em que as sementes caíram simboliza o coração do ser humano. Por quê? Porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas é como se tivesse caído à beira do caminho. Vêm as aves e logo comem aquelas sementes. E esse tipo de solo em que as aves comem as sementes simboliza Satanás tirando logo da mente da pessoa aquilo que ela ouviu, fazendo com que a pessoa não dê muita importância. É um coração endurecido. E depois uma outra parte caiu entre as pedras, e como tem pouca terra ali no meio das pedras, a semente germinou, mas ela começou a crescer, veio o sol escaldante e queimou aquela plantinha e matou. E então, segundo Jesus explicou aqui na parábola, ele disse que essas sementes que caíram no meio das pedras simbolizam aqueles que ouvem a mensagem e recebem a mensagem com alegria, mas como caiu entre as pedras e não tem raiz profunda, o que acontece?
Acontece que começam a enfrentar alguns problemas ou mesmo são perseguidos por causa da mensagem e logo desanimam. Então, este tipo de solo, no meio das pedras, simboliza essas pessoas que recebem a mensagem, aceitam com alegria, mas devido aos problemas ou perseguições, logo abandonam a fé. Um terceiro tipo de solo foi entre os espinhos. Ali tem terra, só que a plantinha, a semente germinou, brotou, começou a crescer, mas como estava entre os espinhos, ela foi sufocada e também logo depois ela veio a morrer. Esse tipo de solo simboliza aquelas pessoas que são sufocadas pelas preocupações da vida, às vezes são seduzidas por riqueza, seduzidas pelos prazeres mundanos, e então isso faz com que também a pessoa perca a sua fé e ela desiste, ela desanima. E a outra parte, que foi a quarta parte das sementes lançadas, caíram em boa terra. Ali ela cresceu, ela frutificou e produziu a 30, 60, até a 100 vezes mais. Aqui, irmãos, nós vemos então que esses tipos de solos representam as pessoas que ouvem a mensagem. É possível que muitos que nos acompanham conhecem pessoas que aceitaram a mensagem, se entusiasmaram, participavam no começo, mas devido a problemas, acabaram desistindo. Outras quiseram satisfazer seus desejos carnais, desejos do coração, fazer as coisas que as pessoas que não são cristãs fazem e acabam também perdendo o interesse e abandonando a fé. Mas existem aqueles que mesmo em meio às provações, às lutas, às tribulações, ele persiste e ele cresce, ele frutifica e ele ganha almas para o reino de Deus. Então, Jesus, ele usando a natureza para falar a respeito do reino de Deus. Jesus então contou essa parábola, a parábola das sementes, e depois Jesus então explicou para os seus discípulos por quê. Porque os discípulos ficaram curiosos. Quando Jesus contou essa parábola, Jesus estava à beira-mar e uma multidão afluiu para onde Jesus estava. Jesus entrou no barco e se assentou no barco e começou a falar à multidão que estava na beira da praia. Quando saíram dali, os discípulos perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola. Então Jesus ele disse que a parábola simbolizava exatamente o que nós acabamos de falar, os tipos de solos, os tipos de coração das pessoas que ouvem a mensagem e aceitam, depois desanimam, rejeitam. E ainda Jesus falou que ele falava por parábolas porque havia muitas pessoas que procuravam Jesus não com interesse de aprender, com interesse de conhecer acerca do reino e usufruir do amor de Deus. As pessoas, muitas seguiam Jesus por interesse próprio, quem sabe por uma comida, quem sabe por uma cura, quem sabe porque queria um lugarzinho no reino que eles pensavam que Jesus ia estabelecer. Cada um tinha o seu próprio interesse, inclusive os fariseus, os doutores da lei, os mestres da lei, os escribas, eles também iam onde Jesus estava para ouvir o que Jesus ia falar e depois usar aquilo contra Jesus. E então Jesus falava por parábolas porque existiam pessoas ali que não tinham interesse em aprender. Elas só queriam ouvir e fazer com que a vontade deles fosse realizada. E por isso que Jesus falava por parábolas. Interessante, que Jesus, ele aqui dizendo que a salvação, muitas pessoas não estavam interessadas em ser salvas, então por isso que Jesus falava por parábolas. Agora, Jesus, ele, quando falou a respeito dessas pessoas que tinham um coração duro e que não queriam aceitar, Jesus, ele estava usando especificamente lá Isaías capítulo 6, quando Isaías escreveu acerca do encontro que ele teve, a visão, que ele estava diante do trono de Deus e
os anjos estavam ali, os serafins, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E Isaías viu que ele era pecador, que ele era impuro, que ele não era merecedor. E ele então foi tocado por uma brasa viva do altar. Um anjo pegou e tocou os seus lábios, e então disse que os pecados dele estavam perdoados e ele estava purificado. E aí Deus perguntou: a quem enviarei? E ele disse: envia-me a mim. Então, irmãos, nós também precisamos ter esse encontro com Jesus. Nós somos indignos, nós somos pecadores, nós não temos méritos nenhum para receber de Deus as bênçãos, mas pela misericórdia dele, ele nos concede. E ele quer fazer com que nós também reconheçamos que somos pecadores e que necessitamos de um Salvador, que é Jesus Cristo, e que possamos nos colocar à disposição dele para fazer o trabalho de pregação do Evangelho àqueles que estão perecendo nas trevas. Jesus ainda falou da parábola da lamparina e também do cesto. Todos nós que recebemos a mensagem da palavra de Deus, que aceitamos a Jesus, nós somos luz e nós não podemos esconder esta luz. Nós precisamos deixar que essa luz brilhe em todos os lugares onde nós estivermos. Não é somente quando nós estamos no meio de cristãos ou quando nós estamos na igreja. Não, em todos os lugares, em todas as ocasiões, as pessoas precisam ver que nós temos uma luz que brilha e que nós somos diferentes daquelas pessoas que não têm Jesus. E também precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas. À medida que nós medimos, nós seremos medidos também, diz aqui a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque aquilo que nós fazemos poderá vir para nós ainda em dobro daquilo que nós fizemos. Se fizemos coisas ruins, claro que virão coisas ruins para nós. E também, se praticamos coisas boas, virão coisas boas. Jesus ainda falou da parábola da semente, do grão de mostarda, e sabemos que, mais uma vez, dizendo que a semente é a palavra de Deus, e quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos crescer. Nós não podemos continuar a vida inteira sendo bebês espirituais. Nós precisamos ter desenvolvimento. Assim como a semente cresce sem que o agricultor faça nada, aquela semente germina, ela brota, ela cresce e produz. O agricultor precisa só cuidar da terra para que aquela planta não seja sufocada pelas ervas daninhas, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós precisamos saber que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que crescer. Nós não podemos ficar estagnados espiritualmente. Precisamos dia a dia estar crescendo na presença de Deus, e isso nós fazemos quando nós estudamos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós testemunhamos, quando nós vivemos este evangelho que nós conhecemos em nossa vida. Nós sabemos que o amor de Deus, ele é estendido a todo ser humano, mas somente aqueles que abrirem o coração, que tiverem um solo bom, como foi o caso da parábola do semeador, ele vai fazer com que o amor de Deus seja refletido em sua vida. Que possamos buscar dia após dia a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós não temos nada em nós que nós possamos fazer para crescermos espiritualmente, mas quando nós buscamos a presença de Deus, do Espírito Santo, nós cresceremos e seremos bênçãos onde quer que nós estivermos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Retornaremos então no domingo para dar sequência a esta série do Evangelho de Marcos, e nós vamos falar de alguns milagres que Jesus realizou ali à margem do lago. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação e nos dê também um feliz sábado. E lembramos a todos que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.